Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês aí pela presença, enfim. Obrigado aí pela oportunidade também da Juntos de estar aqui falando para vocês dessas duas tecnologias que eu particularmente gosto muito, né, que é o Serverless e o GraphQL. A gente vai, no decorrer dessa talk, enfim, entender melhor, né, o que é cada uma delas e lá no final a gente vai ver um pouquinho de código aí, como que essas duas tecnologias funcionam aí em conjunto, tá? Vocês vão ver que eu vou falar de muitos produtos aqui da AWS, tá? Então, isso vem muito do meu conhecimento mesmo. Então, é a minha zona de conforto, a AWS Cloud. Eu tenho pouca familiaridade com o Google Cloud e o Azure, então eu acabei focando bastante a apresentação em AWS. Mas, tanto o Serverless quanto o GraphQL, eles são tecnologias agnósticas à cloud e a linguagens de programação. Então, isso vai ficar mais claro para vocês no decorrer da apresentação, mas tudo que eu apresentar aqui a gente consegue aplicar em qualquer uma das clouds, enfim, e com qualquer linguagem de programação. O exemplo que a gente vai ver mais para frente também foi desenvolvido em Node.js, mas isso, de novo, não é nenhuma limitação, tá? Para começar aqui, vou no clichê de todas as apresentações, né? Primeiro me apresentar aí para vocês. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Murilo. Eu tenho aí, já sou velho pra caramba, tenho aí 14 anos de experiência aí na área de tecnologia e sou atualmente coordenador de engenharia aí nesse time incrível que a gente tem na Juntos Somos Mais, tá? Até percebi aqui, acho que deu algum erro aqui na apresentação, deu uma esticada na foto, meu nariz ficou maior do que ele realmente é, tá? Só só pro caso da gente se encontrar na rua e vocês não me conhecerem aí pela foto. Aí, galera, só para a gente alinhar aqui algumas expectativas do que a gente vai ver aí no decorrer da apresentação, tá? Então, a minha expectativa aqui, eu não sou nenhum especialista em nenhuma dessas duas tecnologias, então tudo que eu vou passar para vocês aí foi uma vivência que eu tive no decorrer da minha carreira, de projetos que eu participei e que eu atuei com essas tecnologias. Eu espero aí que no final dessa talk a gente entenda e tenha um consenso do que é serverless, né? Que a gente entenda o que é GraphQL e quando utilizar o GraphQL e que a gente consiga aí iniciar um projeto com arquitetura serverless utilizando GraphQL. Então, a ideia é que a gente tenha aí os conceitos básicos necessários para sair daqui e começar a aplicar. Tá bom? Expectativas alinhadas. Eu programei uma agenda aqui, então inicialmente a gente teria aí uma carga um pouco mais teórica para a gente entender alguns conceitos e aí no final a gente tem uma aplicação ali para a gente ver tudo que a gente viu da parte teórica na prática, já com uma aplicação funcionando. Beleza? Então a gente começa aí com o que é serverless. Então, para desmistificar, né, muitas pessoas falam serverless, aí o que é serverless quando você pergunta? Aí o pessoal já fala, é aquela arquitetura lá que não usa servidor. Não é bem assim, né? Com certeza tem algum servidor lá, mas a grande vantagem é que nós desenvolvedores a gente não precisa se preocupar com essa infraestrutura para suportar as nossas aplicações, né? Então, vai até ter um servidor para processar os nossos códigos, mas isso é abstraído. Toda essa complexidade, ela é abstraída pelas clouds. Então, a gente não precisa se preocupar em ter que manter uma infra de pé, em ter que provisionar recursos de memória e CPU para processar os nossos códigos. Então, a arquitetura serverless, ela traz esse benefício para nós, tá? E a base dessa arquitetura é o que nós chamamos de FaaS, que é um Function as a Service. Então, todas as clouds aqui, de novo, a gente está embasando bastante na AWS, mas todas as clouds possuem recursos de serverless computing, que é um produto ali que permite você executar um trecho de código específico, certo? No caso da AWS, esse produto se chama Lambda. Então, entenda que a base da arquitetura serverless são as lambdas. Então, a gente teria ali um trecho de código criado para processar, para ter uma função muito específica, certo? E essa lambda, ela é acionada através de eventos. Então, a gente consegue disparar esse trecho de código através de eventos. Um desses eventos pode ser, por exemplo, o acionamento de um consumo de um endpoint HTTP. Então, até aqui na ilustração, a gente tem um mini cenário aqui de uma arquitetura serverless para uma aplicação web, que estaria totalmente os estáticos aqui num S3, servido através de um CloudFront, e o nosso back-end aqui, as APIs os endpoints estão mapeados no API Gateway, e cada endpoint vai acionar uma lambda específica aqui para processar aquela requisição e devolver a resposta para o nosso usuário final. Então, a base da arquitetura serverless
seria, no caso, os recursos de serverless computing oferecidos aí pelas nossas clouds, tá? Como que funciona, a grosso modo? A partir do momento que o usuário faz uma requisição, a primeira requisição que é feita para uma Lambda, provavelmente a Lambda ainda não vai estar de pé, não vai ter nenhum container ali para processar aquela requisição. Então, a cloud provisiona containers para processar aquele código dessa Lambda, certo? E devolver a resposta para o usuário. Esse recurso ele fica disponível por um período de até 5 minutos, sem nenhuma outra chamada. Então, em um período de 5 minutos de standby, a cloud automaticamente mata esses containers novamente. E a gente só paga pelo tempo de execução. Então, a gente não paga pelo tempo ocioso, em que essas lambdas não são acionadas. Então, outro benefício que a arquitetura serverless traz para nós é o baixo custo, né? Então, eu tinha falado para vocês que um dos benefícios era não preocupação com infraestrutura, né? Dado que essa responsabilidade a gente delega para as clouds, né? Um outro benefício é o baixo custo. A gente só paga pelo que efetivamente a gente usar, tá? E o auto-scaling aqui eu coloquei como um benefício porque, enfim, a escalabilidade das nossas aplicações, ela é dada pela simples adoção dessa arquitetura. Então, eu não preciso mais me preocupar em escalar a minha aplicação. A própria cloud vai provisionar aqui quantos containers forem necessários para processar essas requisições sucessivas que eu vou receber para um mesmo endpoint, tá? Obviamente, tem as limitações de cada uma das clouds, enfim, depende da região também, onde você vai fazer o deploy da sua aplicação, mas a escalabilidade é dada assim que você adota essa arquitetura, tá? Então, em resumo, a arquitetura serverless, ela é uma arquitetura baseada em um recurso FAS que as clouds oferecem para nós, que são esses produtos de serverless computing. Perfeito? Aqui eu trouxe para vocês um framework que eu gosto bastante, enfim, tem N opções aí para que a gente possa trabalhar com a arquitetura serverless e poder codar e fazer os deploys das nossas aplicações nas clouds, enfim. Eu gosto muito do Serverless Framework, mas existem um da própria AWS chamado SAM, enfim, tem outros. Tem um plugin que eu ainda não testei, um framework chamado Up, e ele se propõe aí a converter uma aplicação não serverless para serverless. Então, vale o teste aí também, é bem legal. E o Serverless Framework eu adoto, né? Todos os projetos que eu participei, que eu trabalhei, eu utilizei o Serverless Framework, ele é bem legal, bem robusto, e oferece um suporte para várias clouds. Então, usando o Serverless Framework, você também trata, de certa forma, a questão do vendor lock-in, né? O seu código não fica ali restrito àquele cloud em específico, né? Dá para você trabalhar o código ali e poder, enfim, fazer o deploy daquele seu sistema facilmente em qualquer uma das principais clouds aqui. Ele até cita, né? AWS, Azure, Google Cloud, enfim, e N outras. Beleza? Resumidamente, serverless é isso. Agora a gente entra um pouquinho no conceito aqui de GraphQL. A gente tem, enfim, ambos os temas aqui são bem amplos, né? Dificilmente a gente conseguiria tratar todos os detalhes de todas essas duas tecnologias no tempo que a gente tem aqui. Mas, enfim, dá para a gente aprofundar depois nas perguntas e mesmo pós o dia de hoje, a gente pode começar, enfim, conversar, estou total disposição para tirar outras dúvidas, tá? Aí entrando um pouco na questão do GraphQL. E aí, eu pelo menos adoto essa linha de raciocínio, né? Sempre que eu vou aprender uma tecnologia nova, eu gosto de entender o cenário que motivou a criação dessa tecnologia, né? Então, por que o GraphQL existe, né? E aí dá para a gente contar aí uma historinha rápida. Então, em 2012, meados de 2012, os engenheiros do Facebook, eles tinham ali um desafio de criar um app nativo do Facebook, né? Até então, eles tinham um aplicativo, mas funcionava totalmente baseado em WebView. E aí eles estavam enfrentando ali uma série de problemas, né? De consumo excessivo de memória, as APIs que utilizavam REST não necessariamente estavam preparadas para suportar também os apps, e aí eles tiveram que começar a criar N outros serviços semelhantes, tiveram que criar times de back-end para suportar as APIs do app, enfim, começaram a ter um cenário ali bem tortuoso ali, um caos. E aí eles voltaram para a prancheta, um termo que eu uso e o Igor gosta bastante, voltaram para a prancheta e falaram, bom, vamos tentar então desenhar uma solução
que permita que tanto o app quanto o web, a versão web do Facebook, possam fazer a requisição para os nossos serviços e a gente delega, então, para quem está consumindo os serviços, a responsabilidade de me dizer quais informações ele quer receber, certo? Então, eu até coloquei aqui para vocês uma definição do que é o RESTful Routing, né? Que é, enfim, o protocolo REST, o padrão REST que a gente usa comumente no desenvolvimento das nossas APIs, só para a gente fazer um comparativo, né? Entre o REST e o GraphQL. Então, o cenário em que os engenheiros do Facebook estavam inseridos e que motivou a criação do GraphQL foi esse que eu descrevi para vocês, tá? E aqui só para a gente reforçar alguns conceitos e entender melhor quais eram os problemas que eles estavam enfrentando com os serviços REST, a gente pode exemplificar aqui para ficar mais claro. Então, o padrão REST de desenvolvimento de URLs, né, de endpoints, de serviços e tudo mais, ele se baseia aí em uma URL combinada a um verbo HTTP, certo? Um método HTTP, e que permite aí a gente fazer o gerenciamento de recursos que a gente tenha num servidor. Então, imagine que a gente tem ali uma entidade chamada usuários. Então, a gente conseguiria, os nossos serviços, eles seguem um padrão de URL que permite com que a gente faça ali o gerenciamento dessas entidades, criação de novos usuários, alteração de usuários, enfim, e recuperar esses dados do servidor, tá? Para ficar mais claro, usando um exemplo aqui, imagina que a gente tivesse que criar essa aplicação, que é, enfim, uma lista aqui de uma espécie de LinkedIn, né? Então, eu tenho aqui o meu usuário principal, certo? E eu tenho aqui o relacionamento desse usuário com ali a possibilidade de vários amigos deles, certo? E esses amigos, cada usuário aqui, ele está diretamente associado a uma empresa onde ele trabalha e o seu cargo, certo? A sua posição ali dentro da empresa. Então, se eu tivesse que construir essa aplicação, criar os endpoints necessários para que o front-end pudesse montar essa tela. Em um cenário REST, a gente teria, se a gente conseguir separar aqui, né, eu preciso pegar os dados do usuário, dos amigos, das empresas e dos cargos que eles possuem. Então, para eu pegar o dado do usuário, provavelmente eu teria uma rota, um serviço REST dessa forma, certo? Users barra um ID específico daquele usuário, eu pegaria os dados desse usuário. Para eu pegar os amigos desse usuário, eu teria provavelmente uma rota construída, um users com o ID 37 e barra friends. Eu pegaria todos os amigos desse usuário. E aí o REST, a gente começa a ter uma complicação em construir as URLs, os serviços REST, a partir do momento que a gente começa a ter mais relacionamentos entre as entidades, né? Então, quando eu começo a ter mais entidades relacionadas dentro do meu modelo, começa a ficar um pouco mais complicado eu construir os serviços seguindo o padrão REST para conseguir devolver essas respostas. Então, aqui já ficaria um pouco mais complicado, né? Aqui a gente já teria ali várias opções de serviços que a gente poderia criar para atender esse cenário. Aí alguns deles poderiam ser, a partir do momento que eu tenho os amigos, eu poderia fazer ali sucessivas requisições para cada amigo desse. Eu faria uma requisição para pegar a empresa, uma requisição para pegar o cargo, para cada um deles. E aí eu teria um total ali de 7 requisições. Então já não ficou legal, né? Inúmeras requisições para pegar uma informação tão básica. E aqui nesse exemplo a gente está usando um exemplo bem pequeno. Imagina no Facebook ali com milhões de usuários, como que não era a preocupação deles nesse cenário, né? Uma outra possibilidade seria eu criar uma URL aqui, onde eu já pegaria todas as empresas e todos os cargos de todos os meus amigos. Eu conseguiria diminuir aí para 3 requisições, né? Eu pegaria primeiro os dados desse usuário, dos amigos, e depois das empresas e das posições de cada um deles. Mas ainda assim não está legal, né? Se eu conseguisse reduzir isso para uma URL, ficaria melhor. E aí eu poderia criar uma URL assim, né? E aqui a gente rasgou todo o manual do REST e criou uma URL aí que não segue padrão nenhum. Então fica bem complexo. E aí num cenário onde eu tenho mobile e web, esses serviços aqui provavelmente devolvem um payload com ali uma série de informações. E não necessariamente eu vou usar todas essas informações. Pode ser que no web não faça sentido eu pegar o number of employees da empresa onde eu trabalho. Eu só quero pegar o nome. E aí, no cenário mobile, né, eu vou enriquecer demais o meu payload de resposta, aumentar demais o consumo do plano de dados do usuário, e isso passa a ser uma preocupação que a gente precisa ter, tá? Visto
todo esse cenário aqui, todos esses problemas foram os motivadores para a galera do Facebook propor uma especificação, uma nova maneira de se criar APIs e disponibilizar aí para os clientes consumirem, que foi o GraphQL. Então, o GraphQL, ele é, como eu falei, uma especificação, uma maneira de se criar APIs baseado em Query Language. Então, basicamente, quem está consumindo a API, ele passa uma query, semelhante a uma query que você faz em um banco de dados relacional, e você define quais informações você quer receber naquela requisição. Então, isso te dá uma liberdade muito grande para que você possa trabalhar ali tanto no cliente, consumindo essa mesma API em GraphQL, né? Os clientes, quem definem, a responsabilidade por definir quais informações eu quero receber, passa a ser do cliente. Beleza? Olhando esse cenário, aquele exemplo que a gente deu, em um universo GraphQL, como que a gente conseguiria resgatar, por exemplo, os amigos do usuário 37, as empresas, o nome das empresas onde os amigos do usuário 37 trabalham? Em GraphQL, a gente sempre constrói a consulta, como eu falei, através de uma query, né? Então, essa diretiva query, ela inicia a consulta. Posto isso, a gente precisa partir a consulta de um nó, que é um start node, um root node, tá? Então, como a gente quer pegar os dados de um usuário específico, o root node, nesse caso, vai ser esse usuário, certo? Então, eu poderia ter ali um query root, que eu defino ali como user, poderia ser qualquer nome, e um ID 37. E aí, com isso, eu já estou nesse nó aqui do meu grafo, tá? Agora, se eu quisesse pegar os amigos dele, eu vou selecionar ali o field friends desse usuário, certo? E agora eu quero pegar os company names, eu construiria dessa forma a query para consultar ali o meu data source, enfim, e devolver essa resposta para quem está consumindo a API. Isso me devolveria um payload mais ou menos semelhante a esse aqui. Beleza? Então vamos lá. Entrando, a gente já falou bastante de teoria, né? Então o que é GraphQL, o que é serverless, acho que já está todo mundo aí pelo menos com as noções básicas do que é. A gente pode já entrar no detalhe da aplicação, tá? Então, na aplicação, vocês vão ver que o GraphQL a gente vai trabalhar basicamente no esquema. Então, o GraphQL nada mais é do que um interpretador dessas consultas que ele recebe. Então, ele vai receber ali uma query do cliente e ele vai ter que ser capaz de interpretar essa query e consultar o nosso data source para devolver a resposta que o cliente pediu. Que o cliente pediu, certo? Então, o esquema que a gente vai trabalhar no GraphQL, a gente pode entender como um depara do que está sendo solicitado para as informações que a gente tem no nosso data source, data store. E aí o data store pode ser um banco de dados, pode ser uma API, pode ser o que for, tá bom? Então a gente vai trabalhar bem aqui no GraphQL Server, que é o cara que vai receber as queries, processar e devolver a resposta para o usuário. Então a gente vai construir uma lambda e vai ter esse interpretador aqui, tá? Como a gente vai usar serverless, o serverless ele é um node package que a gente instala e deixa disponível o CLI dele, né? O command line dele, a gente consegue instalar na nossa máquina através do npm install -g serverless. O -g é para a gente deixar esse comando visível no nosso sistema como um todo, tá? Então é de global aqui nesse caso. E na aplicação eu utilizei dois outros packages para... Um é do GraphQL, que é a especificação, a implementação de GraphQL em Node, e esse Apollo Server Lambda, que é uma lib construída pela empresa chamada Apollo, que facilita muito o trabalho de construção de um GraphQL Server já preparado para Lambda. Tá? Então, num cenário serverless, o uso dessa lib aqui faz muito sentido. Tá? Antes de a gente entrar na aplicação, acho que faz sentido a gente dar uma olhada em como que é e está estruturado um esquema do GraphQL, tá? Então, o GraphQL Schema, ele é baseado em um SDL, né, que é um Schema Definition Language, e ele é composto aqui por alguns tipos de dados, né? O type, ele basicamente é o tipo de nó de dado, né, que a gente vai ter no nosso data store. São as entidades que a gente possui dentro da nossa aplicação. Então, no cenário em que a gente estava vendo do nosso exemplo, a gente tem ali a entidade usuário, certo? Se relacionando com uma entidade company e com uma entidade cargo.
E aí aqui eu coloquei também um field chamado Friends, que é onde a gente vai armazenar o relacionamento desse usuário com os amigos que ele possui. Então, no nosso esquema, a gente vai definir os types User, Company e Position. Depois eu vou mostrar para vocês. Aqui, a gente vê cada um dos fields. Aqui, a gente tem o tipo de cada um desses fields. E o exclamação aqui define se ele é um obrigatório ou não. Tá? Além do type, a gente tem o query, que é um type já nativo do GraphQL. Então, esse query é onde a gente vai definir todos os nossos start nodes ou os nossos root nodes. Então, todas as nossas queries, o início dela, o root node, a gente vai definir dentro desse type. Lembra que a gente iniciou a nossa query a partir de um node usuário? Então, é assim que a gente definiria esse field aqui. Todos os atributos de um type são chamados de fields dentro do GraphQL, tá? E aqui, a sintaxe aqui parece até de uma função, e de fato é, né? Mas a gente consegue definir argumentos para cada um desses fields. Então, aqui no caso, é como eu vou receber o argumento ID para eu poder consultar na minha base depois qual é o usuário de ID X que eu vou receber aqui na minha consulta, tá? E aí aqui eu falo que esse root node vai devolver como resposta uma entidade do tipo user, que é esse type que a gente definiu aqui, tá? Resolvers. Resolvers é onde exatamente a mágica ocorre, né? Então, como que eu consigo converter esse type, né, para o meu modelo de dados, para a tabela que eu tenho lá no meu banco de dados, por exemplo? Então, isso a gente faz através dos resolvers. Então, para cada um dos fields que eu defini dentro de um type, eu preciso ter um resolver associado. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, de um resolver para esse type query que a gente definiu. Então, eu tenho aqui um resolver que tem o mesmo nome do field, tá vendo? O mesmo nome user, e ele nada mais é do que uma função, e aqui a sintaxe, a notação aqui é de Node, né, JS, é uma função que recebe aqui até 4 argumentos. Eu foquei aqui nos 2 primeiros, que são os mais importantes. Então, aqui nesse primeiro, que é o root, é o nó que deu início a essa chamada, tá? Como o processamento é baseado em nós, aqui, nesse primeiro caso, o nó vai ser nulo, né? Porque ele é o start node. Mas em outros casos aqui, por exemplo, quando eu estiver pegando friends, eu vou sempre receber nesse primeiro parâmetro o nó do user, né? Cujo qual eu quero pegar aqui os amigos, beleza? Nesse segundo é onde eu recebo os argumentos que são opcionais e que eu posso receber aqui, né, na notação do meu field, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso, o root vai ser nulo e o args vai ter lá um atributo ID dentro dele, tá bom? Além dos types, queries e resolvers, que a gente vai focar bastante no app, a gente tem lá os conceitos de mutation e subscription, né, que são definidos também, são type mutation que a gente cria, type subscription também que a gente cria, enfim. Os mutations são usados para a gente fazer persistência, alteração de dados dentro do nosso data store, enquanto os queries, obviamente, é para eu consultar os dados. E subscription é um recurso que eu consigo notificar, eu consigo criar lá assinar esse tópico, né? E ser notificado dado uma determinada alteração que foi feita no server. Então, por exemplo, o Facebook, alguém fez uma nova postagem. Então, através do subscription, o Facebook dispara ali para todo mundo que está ouvindo e notifica, olha, fulano de tal fez um novo post, ou fulano de tal curtiu o seu post. Enfim, isso tudo é criado com base em subscriptions aí do GraphQL. Beleza? Já falamos pra caramba, então toda aquela carga teórica que eu falei para vocês que era chato, a gente já pode deixar para trás e focar agora aqui nos códigos. Então, dá um grito aí alguém para acordar a galera, e aí a gente vai aqui para o código. Galera, só para lembrar, então a gente vai criar uma aplicação que resolve exatamente esse problema que a gente viu aqui, tá? Então eu quero conseguir fazer consultas em um modelo de dados semelhante a esse, consultar usuários, amigos, companies, né, as empresas onde eles trabalham e cargos, tá bom? Eu criei uma conta aqui, uma conta minha na AWS, e ela está vazia, ela não tem recurso nenhum. Só para vocês verem que quando eu fizer o deploy, que é uma linha de comando, ele vai criar todos os serviços necessários para suportar essa minha aplicação aqui na AWS, e aí a gente vem aqui e visita o que ele criou, tá? Vou até recarregar aqui para vocês não falarem que eu deixei ali no cache, mas não tem nada criado, tá bom? Antes de a gente entrar na aplicação,
eu queria até mostrar para vocês, eu tinha feito a instalação eu tenho instalado aqui o serverless, né, o command line do serverless. Eu queria mostrar para vocês o quão simples é a gente criar um novo projeto, uma vez que a gente já tem o serverless instalado. E aí, só para relembrar, a gente, para instalar o serverless, a gente executa esse comando aqui, npm install -g serverless. Aí, após a instalação, a gente já vai ter esse command serverless disponível para a gente usar, tá? Eu tenho um alias aqui, que é um SLS, mas ele é exatamente um alias para o comando serverless, mas eu vou usar o serverless aqui. Então, para eu criar um novo projeto serverless, eu consigo fazer um serverless create, certo? -- template. Ô, Murilo, se puder só dar um zoom no console aí, acho que Opa, boa, cara. facilita. Valeu. O meu console verde que o Igor tanto ama, cara. Eu dei um zoom agora e apareceu um monte de coisa. Assim, ficou melhor? Então aqui, ó, para a gente resumir, o comando aqui é o SLS create, né? Serverless create. Aí aqui a gente consegue definir o template. Então, o template aqui ele tem diversos variados. Então, se você olhar lá no serverless.com, que é a empresa que sustenta esse framework, vocês vão ver que tem uma infinidade de templates. Tem para Python, tem para Google Cloud, tem para tudo. Então, aqui nesse caso, ele vai criar um projeto, um projeto inicial, né? Focado em AWS, Node.js, e aqui no --path eu estou dando o nome que eu quero para a pastinha do meu projeto aqui no caso, tá? Que é JSM Talks. Então, executando aqui. Ele já gerou. Então, dentro aqui da minha pasta eu tenho os dois projetos. Tem o JSM Talks, que a gente acabou de criar, e tem o GraphQL Serverless. Então, vamos lá olhar o código, tá? Então, olhando o código aqui do JSM Talks, ele basicamente criou dois arquivos, tá? O Serverless YAML é o arquivo principal aqui do framework Serverless Framework. Então, é aqui no Serverless YAML que a gente vai definir todos os recursos que vão compor a nossa arquitetura, tá? Nosso projeto. Então, o projeto, basicamente, ele é focado muito em lambdas. Então, é aqui que a gente vai definir, vai criar as nossas lambdas e definir qual é o código que aquela lambda vai ter que processar, tá? Então, aqui ele já traz, inclusive, na criação, vários trechos de códigos comentados para ficar claro o quanto você consegue expandir essa especificação. E esse framework, o que ele faz? Ele trabalha da seguinte forma, basicamente, quando a gente faz um deploy desse projeto, esse framework ele interpreta esse YAML, né? Ele converte esse YAML para um CloudFormation, certo? O CloudFormation aí é o produto da AWS que permite que a gente crie infraestrutura como código. Então, ele converte esse template YAML para uma anotação do CloudFormation, que é muito mais complexa do que isso. Então, ele simplifica esse trabalho e já faz toda a subida, o upload dessa especificação, desse arquivo CloudFormation para a AWS e manda executar, criando assim toda a infra que a gente especificou aqui, tá? Então, aqui no exemplo, ele deixa como provider AWS, aqui ele define o runtime que as nossas lambdas vão utilizar. Então, as nossas lambdas, os containers que vão subir para executar os nossos códigos, vão usar aí Node.js na versão 12, tá? Aqui tem uma série de especificações e aqui dentro de functions é onde eu defino como que vão ser as minhas lambdas. Então, basicamente, aqui dentro, tudo que tiver dentro de functions, o Serverless Framework vai entender que a gente está querendo criar ali uma lambda, tá? Então, aqui nesse caso, no exemplo, ele está criando uma lambda chamada hello, e ele está dizendo que o handler, ou seja, o código que vai ser chamado e processado assim que essa lambda hello for disparada, vai ser o código, a função hello que está dentro do nosso arquivo JS chamado handler. Então, vamos ver aqui dentro do handler JS, eu tenho aqui um método hello, que vai ser chamado, e ele basicamente devolve uma resposta para o meu API Gateway, que é um status code 200, então está tudo ok, e ele vai devolver ali um JSON composto aí por dois atributos, o message e o input, que é exatamente um parâmetro que ele recebe na entrada, ou seja, vem todos dentro desse event aqui, que é o primeiro parâmetro, a gente recebe ali todo o payload da requisição. Então vem aqui os headers da requisição, query strings e tudo mais, tá bom? Então essa é a estrutura básica de um projeto serverless que a gente acabou de criar.
Beleza? Se eu quisesse fazer o deploy disso lá na AWS, bastaria eu rodar uma linha de código e o código já estaria lá, já teríamos essa lambda aqui disponível para a gente consultar, tá bom? Mas vamos ver um código que, de fato, tem um pouquinho mais de trabalho aqui, mas a estrutura é basicamente a mesma. E aí, antes até da gente entrar no código, para a gente não ter nenhum problema de rede, eu vou já fazer o deploy dessa aplicação, que eu tinha falado para vocês que é uma única linha de comando, né? Então, a linha de comando é o SLS deploy, basicamente, tá bom? Isso daqui ele já vai ler aquele nosso arquivo YAML e fazer todo aquele trabalho que eu falei de conversão para anotação do CloudFormation e publicar a nossa aplicação. Aqui eu estou usando um profile personal, vocês precisam configurar, obviamente, as credenciais da AWS, né? Usando o comando lá do AWS configure, você vai poder criar ali o perfil de acesso, definir ali o access key e o secret key, que dão acesso à sua conta na AWS. Aqui eu já deixei configurado para aquela minha conta, eu vou rodar aqui enquanto a gente vê o código, tá bom? Só para a gente não ter surpresas aí de lentidão. O nosso código aqui do GraphQL Serverless, que é a nossa aplicação de exemplo, ele também tem a mesma estrutura do projeto aqui que a gente acabou de criar. Então, como eu falei para vocês, a gente tem um Serverless YAML, que é a base, é ele que vai definir o que compõe a nossa aplicação, certo? E aqui eu dei uma limpada nos comentários só para ficar mais fácil de a gente entender. Mas basicamente aqui eu estou falando para ele criar um serviço, e esse daqui define o nome da stack lá do CloudFormation que ele vai criar. Então é um serviço aqui chamado GraphQL Serverless Playground. Estou falando para ele deployar na AWS, usar esse runtime nos containers que vão ser provisionados para processar as minhas lambdas, e ele vai fazer o deploy disso na nossa region da Virgínia lá na AWS, tá bom? Dentro aqui das minhas functions, a gente tem aqui uma lambda, vou tirar esse código aqui para facilitar. A gente tem uma lambda que eu chamei aqui de GraphQL, certo? E o código que vai processar essa lambda, ele está dentro aqui do meu diretório source, certo? Eu tenho um arquivinho JS chamado handler, poderia ser qualquer nome também. E dentro desse handler eu tenho um método chamado GraphQL handler, que vai ser o responsável aí por processar o código assim que essa lambda for acionada. Eu tinha falado para vocês que as lambdas elas são acionadas por eventos, por triggers, certo? E aí aqui a gente consegue definir quais são as triggers que vão ser disparadas, que vão disparar, na verdade, a execução dessa minha lambda. Então aqui eu estou dentro de events, eu consigo definir eventos HTTP, certo? E aí sempre que eu tenho um evento HTTP, o Serverless Framework vai entender, quando ele estiver lendo, que ele precisa criar para mim um endpoint lá no API Gateway, que é um produto da AWS. Então ele vai criar um endpoint no API Gateway, certo? Cujo path vai ser GraphQL, que eu defini aqui, e vai aceitar requisições com o método post, certo? E aqui eu habilitei o course, tá bom? Consigo definir quantos eventos eu quiser para disparar uma mesma lambda. Então aqui nesse caso eu também criei um outro evento para o mesmo path. Na verdade eu habilitei tanto post quanto get para esse evento aqui. Por que eu habilitei o get? Porque a gente tem uma aplicação que a gente consegue executar e fazer testes no nosso GraphQL Serverless. Então eu habilitei o get para a gente fazer uso dessa aplicação e poder testar o esquema que a gente criou. Beleza? Então, olhando aqui o nosso handler, como eu tinha falado para vocês, a gente basicamente ia focar os nossos esforços na construção do nosso esquema, né? Então, o Apollo Server Lambda já é um cara que vai facilitar muito o trabalho que a gente tem de criação do código da Lambda, tanto que eu estou usando ele aqui para criar o meu GraphQL Server. Então, eu passo aqui para ele a definição do meu esquema, que eu já vou mostrar para vocês. Estou passando algumas outras funções aqui, tá? E esse Playground habilita aquela aplicação web para a gente fazer o teste, tá? Então, como eu falei aqui no Serverless YAML, a gente tinha um método GraphQL Handler que vai ser chamado, e aí ele vai ser o código disparado quando chamar a nossa lambda. E essa é a definição aqui do nosso GraphQL Handler, tá bom? O importante aqui desse código todo é exatamente o esquema que a gente ficou de definir. E esse esquema, como a gente viu lá no exemplo, a gente tem lá o type query, a gente definiu aqui o field user, que vai ser o start das nossas consultas, sabe? O root node, que a gente chama no GraphQL. Definir aqui o position, que é composto por ID e name, então o cargo das pessoas tem um ID e um nome associado. O company, a empresa onde elas trabalham, idem, né? Tem um ID e um nome.
E o usuário aqui, ele é composto pelos fields ID, name, company, position e friends. Lembra que eu falei para vocês que para cada um desses fields a gente tinha que definir um resolver? Né? Então é a forma como, quando eu estiver processando uma consulta que pediu o nome de um position, eu preciso saber como que eu for buscar essa informação no meu data store, certo? Então eu precisaria ter aqui um resolver para cada um dos meus fields, que foi inclusive o que eu fiz aqui para o user do query. Então eu tenho aqui uma função chamada user, tem o mesmo nome desse field, que eu vou chamar sempre que essa query foi executada. E aí aqui dentro do args, lembra que a gente passa aqui o ID? Dentro do args eu consigo recuperar esse ID. E aqui eu estou indo lá no meu banco de dados buscar a informação do usuário que possui esse ID. Como a resposta que eu dou para esse método, tá? Isso daqui ele vai depois tentar converter para um type user, que é esse type aqui. Como a resposta que eu dou para ele, os atributos da resposta possuem os mesmos nomes desses atributos aqui com um tipo primitivo, eu não preciso criar um resolver nesse caso. Então, todos os fields que possuem um tipo primitivo, a gente não precisa criar um resolver específico. Senão eu ia falar no resolver que o ID que ele recebeu, ele tem que preencher o ID do type user, entendeu? Então, o próprio GraphQL, o GraphQL Server já faz esse trabalho aqui para nós, a gente não precisa criar. Então, eu criei resolvers aqui só para os tipos que não são primitivos. Então, o caso company, aqui do user, o caso do position e o caso do friends. Beleza? Basicamente, esse é o nosso esquema. Vamos ver lá se a gente já fez o deploy. Então, aqui, ó, o deploy foi feito. Então, aqui nos logs a gente consegue ver que ele empacotou o nosso código, né, e subiu um zip lá, que é o zip da Lambda, tá? O Nariz, o Murilo, Dá um zoom consegue de dar um novo. zoom? Consigo. Eu sempre esqueço, perdão. A Melanie pediu para dar um pouquinho de zoom. Perdão, cara. Dá para ver agora? Um pouquinho mais, Murilo. E aí, deu para ver? Cara, tá bom, valeu. Deu aí? Escondeu o verde que o Igor tanto gosta aí, perdão, cara. Fantástico. Aqui no final ele te dá os recursos que ele acabou criando. Então aqui ele me deu uma lista dos endpoints que foram criados. Então, não sei se vocês lembram, a gente especificou que a gente queria acionar a trigger a partir de um post, um endpoint com path GraphQL e post. Ele criou aqui para mim lá no API Gateway. E o get, a mesma coisa, ele criou para mim uma entrada no API Gateway e ambos vão disparar essa lambda, que ele criou também com o nome de GraphQL Serverless Playground, dev GraphQL. Esse dev presente aqui em todos os recursos que foram criados é porque, por padrão, né, se a gente não define aqui no comando de deploy, o stage, ele já automaticamente assume que o stage é dev. Então, eu poderia aí ter vários ambientes de dev, QA, produção, e a gente faz a diferenciação dos recursos a partir da nomenclatura deles. Então, os recursos todos, eles são compostos com o nome deles são compostos pelo stage, pelo ambiente onde ele tá inserido, tá bom? Então, como eu não defini nada, o padrão é dev, beleza? Então, olhando lá a nossa conta da AWS que antes estava vazia, a gente já vai conseguir ver aqui que foi criado um API Gateway, certo? E que dentro dele a gente tem aqui o nosso path GraphQL que a gente tinha definido, certo? E os métodos get mapeados, que no final do processo vão chamar a nossa lambda, que a gente já vai ver, e o método post, mapeado também, e que também vai chamar a mesma lambda. Então, quando a gente clicar aqui, ou clicar aqui, a gente vai ver aqui a definição da lambda que foi criada, certo? Então, ele tem aqui, ó, e as triggers que foram as triggers associadas são as do API Gateway. Beleza? Então, pegando aqui o código, a URL que foi criada e a gente jogar aqui no browser para a gente fazer teste. E aí, se tudo der certo, vai funcionar, obviamente. A gente vai conseguir ver aquela aplicaçãozinha muito bacana, que inclusive serve, é muito legal para quem está desenvolvendo. Ele inclusive tem um recurso de docs aqui, ó, que ele já automapeia todo o nosso esquema. Então, a gente consegue, quem está consumindo as APIs, isso daqui já até serve de documentação. É bem legal. E aqui, desse lado, a gente pode construir a nossa consulta. Então, lá no exemplo, a gente tinha feito uma query que buscava do user com ID 37
ele tentava recuperar ali os amigos dele, e aí ele queria pegar o nome da empresa de cada um desses amigos, certo? Então, se eu mandar executar essa query, ele vai bater lá na minha Lambda e me devolver a resposta. Então, aqui eu tenho lá o user 37, os amigos, e aí aqui dentro as empresas, o nome das empresas de cada um desses meus amigos, certo? E aí vamos supor que eu tenho um outro cliente e ele precisa de outras informações. Então, ele quer saber também o nome desses meus amigos, certo? Então, basta eu fazer uma nova consulta, eu passo a receber ali o mesmo endpoint, sem que eu precise criar um outro serviço, eu tenho também aqui o nome dos meus amigos, ali o Fuinha, o Eros e o Serrano. E aí eu posso pegar aqui o nome desse usuário. Enfim, a gente pode montar a consulta da maneira como a gente necessitar, das informações que a gente precisar do lado do front, a gente pode moldar aqui a consulta e trazer as informações. E aí aqui o céu é o limite, posso trazer os amigos dos amigos, né? Então, se eu tenho aqui o meu friends, name, position, eu posso trazer também os amigos dos amigos, eu quero trazer o nome de cada um dos amigos dele, e assim vai. Então, a gente consegue aí com o GraphQL facilmente moldar o payload de resposta, dada a necessidade que o nosso cliente tem. Beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci de mostrar nada para vocês com relação às aplicações, acho que é isso. Aí a gente pode voltar aqui para a nossa apresentação, para a gente concluir. Então, nós estávamos aqui, já vimos aí um pouquinho de código, certo? E agora a gente entra aqui, eu queria deixar, só mostrar para vocês também, não deixar de falar dessas duas aplicações. Então, para quem usa a AWS e está interessado em criar APIs usando GraphQL, eu recomendo fortemente o uso do AppSync. E assim, você pode usar o AppSync com o Serverless Framework, tá? É muito bacana, a gente teve experiências incríveis, a gente construiu um dashboard bem legal utilizando essa ferramenta. O AppSync trabalha com o conceito de serverless, então você também só paga pelo uso, então é muito bacana, vale a pena dar uma olhada também. E eu sempre deixo a recomendação do Apollo, curto muito a Apollo Suite, a suite de produtos da Apollo para se trabalhar com GraphQL. O Apollo, a versão tem clients para vários frameworks, para Angular, para React, para Vue, para tudo. Tem implementações de Apollo Server também para todas as linguagens, então é muito bacana, vale a pena dar uma olhada também nos produtos do Apollo. Além do que o AppSync também, e tanto o Apollo possui um produto também chamado Apollo Engine, que permite a gente cachear as requisições. Então é muito bacana também no que diz respeito a um monitoramento ali do consumo desses nossos serviços em GraphQL, enfim, eles têm uma infinidade de opções ali, vale a pena dar uma olhada neles, deixei aí só como buzzwords para que a gente possa pesquisar aí depois e se aprofundar no assunto, tá? Entrando aqui na parte do encerramento, eu queria deixar, aqui é o link do repositório, né, onde está esse código que a gente acabou de ver, que a gente fez o deploy lá na AWS, tá bom? Mas eu queria deixar aqui algumas mensagens para você, né? Tem um problema aí no GraphQL, não é um problema, já tem, enfim, inúmeras abordagens para a gente contornar, uma delas é o data loader que eu citei, mas a gente tem no GraphQL, facilmente a gente cai num problema bem conhecido, que é o N+1. Então, quando eu faço aquela consulta dos meus amigos, por exemplo, ele fatalmente está indo lá na minha base de dados, para cada um dos amigos, ele está fazendo uma nova consulta ali na minha base de dados, para pegar, por exemplo, a empresa onde cada um daqueles meus amigos trabalha. Então, esse é um problema facilmente contornável aí com o recurso de data loader, né? Então, usando esse recurso, ao invés do GraphQL Server, à medida que ele está processando ali o nosso grafo e recuperando as informações, ao invés dele, a cada Company ID que ele receber ele lá na minha base, ele vai agrupando Company IDs, guardando isso em memória, e em um dado momento, ele vai lá na minha base e recupera a informação de todos esses IDs de uma vez só. E isso faz com que a gente evite aí esse problema do N+1 e melhore a performance aí na resposta que a gente dá para o usuário. Queria deixar aqui a mensagem também de que não existe bala de prata, então a pergunta que sempre me fazem é, uma vez que eu tenho, agora o serverless é fantástico, vou usar ele para tudo. Não acho que deve ser assim. Acho que tanto o serverless quanto o GraphQL são ferramentas, tecnologias super legais de a gente conhecer. Gosto muito de trabalhar com o conceito de caixinha de ferramentas, então é importante a gente ter uma caixa de ferramenta ali bem completa, com várias ferramentas e várias possibilidades, e aí você vai encontrar
a ferramenta que melhor se aplica ao problema que você tem que resolver. Então, conhecer serverless e conhecer GraphQL é importante, mas não são solução bala de prata para resolver todos os problemas que você vai ter e você vai enfrentar. Então, vale a pena conhecer, mas a solução de qual melhor tecnologia depende do problema que você tem para resolver. Um outro ponto de atenção é o tempo de execução da Lambda. Então, o custo do uso da arquitetura serverless está diretamente ligado ao tempo que as nossas lambdas levam executando aquele código que a gente criou. Então, é importante a gente ter esse cuidado na codificação, cuidar bastante ali para que esse código não leve muito tempo executando, e aí toda essa proposta de economia cai por terra. Tá bom? Aqui eu deixo os meus contatos pessoais, e aí ficarei muito feliz se vocês me acionarem qualquer dúvida. Enfim, são temas que eu gosto bastante e eu estou super aberto aí para a gente discutir num nível de profundidade até maior do que o tempo aqui nos permite, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigado. Acho que a gente pode abrir aí para as perguntas. Muito bom, Murilo. Vou só pedir aqui para o nosso outro tech lead, o Fialho, que ele é tech lead e artista, né? Ele conduz aí e celebridade, essa parte de intermediar aí as dúvidas. Eu só dar um recado de novo aí, cara, se vocês querem perguntar sobre qualquer outra coisa, sobre a empresa, sobre outras tecnologias, etc., tem uma parte do time aqui participando, a gente pode tentar responder, tá? Não só sobre as perguntas, beleza? E aí um detalhe importante também, que a galera sempre costuma perguntar, Daniel, eu não sei se já perguntaram sobre isso, mas enfim, os vídeos todos vão estar disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, boa. E no Medium. E no Medium também, então quem não teve a oportunidade de ver ou quiser ver depois para rever o que a gente falou, vai estar tudo disponível lá no YouTube. Bom, vou passar para o Fiado, que ele conduz muito melhor que eu. Murilo, primeiramente, parabéns aí pelo belíssimo português aí. Acho que é importante frisar mais uma vez isso. Sim, descontando os milhares de elogios aqui no chat, que é algo nunca antes visto. A gente recebeu algumas perguntas. Vocês são os amores comigo, né? Eu nem mereço tanto. A primeira delas é se o projeto está disponível em algum lugar, foi feita pelo Wellington. Ele quer saber se está disponível para poder testar. Está disponível no meu GitHub, mas a gente vai passar para o GitHub da Juntos Somos Mais e a gente vai disponibilizar em breve, assim que a gente disponibilizar os vídeos. Aí vai ter também um artigo no Medium a respeito e o link do GitHub vai estar lá. Parabéns, Bruno. Belíssima resposta também. O Márcio Costa quer saber como lidaria com versionamento. Por exemplo, no caso de uma API refatorada, descontinuada, como que o GraphQL lidaria com isso? Então, a gente pode trabalhar ali com os stages, né? A gente pode ter, enfim, versões na própria, criar resources dentro do API Gateway para cada versão de API. Dá para a gente criar stages diferentes para cada uma das versões também. É uma abordagem. Eu acho que eu adotaria essa. Acho que essa seria a melhor mesmo. Trabalhar ali com o próprio API Gateway a nosso favor aí no versionamento. Eu vou fazer agora um comentário, na verdade, que o Bruno Bertolini deixou aqui, que o precursor do GraphQL surgiu na Netflix em 2009. Se chamava Falcor. Particularmente eu não conhecia, não. Também não. Depois, se quiser falar mais disso, Bruno, não sei se ele está aí ainda. Opa, tô aqui sim. Na verdade, é um problema bem antigo, né? Esse problema de várias requisições aí, o Netflix começou a resolver isso com o Falcor, que virou uma biblioteca JavaScript, se não me engano, mas tem um artigo bem interessante explicando todo esse contexto e conceito de requisição única, né? Eles tinham no lado cliente, eles tinham um cara chamado model, e aí eles definiam todo a carry deles, né? E eles usaram por bastante tempo isso aí nos aplicativos, né? Principalmente os mobile. Legal. Essa eu não conhecia, não. Vou até mudar o discurso. Então, não foi o Facebook. Em 2012, esquecem tudo que eu falei aí. Ainda bem que o Bruno está aqui. Ô, Bertolini, você está convidado a fazer uma talk aí sobre o GraphQL e serverless. Eita! Pior que eu aceito, hein, cara. Eu tenho uma boa talk para fazer sobre isso, sobre redimensionamento de imagem com serverless Lambda, cara. Porra, animal, cara. Deixa.
O Matheus perguntou qual é a recomendação de uso para o serverless YAML, dado que ele pode ficar gigante aí conforme vai crescendo. Ah, sim. Essa é uma pergunta, foi o Mateuzinho que perguntou, a gente passou por esse Provavelmente. problema. Tô vendo O aqui. serverless YAML, de fato, usar apenas um serverless YAML ali, dependendo do tamanho do seu projeto e da quantidade de serviços que você vai ter, vai ficar gigantesco, né? Mas o próprio serverless framework, ele permite que você insira códigos JavaScript dentro dos YAMLs. Então, você consegue particionar esse arquivo de uma maneira que você consegue deixar melhor organizado por domínio da sua aplicação. Então, vamos supor que, por exemplo, você tem ali um arquivo YAML para cuidar das funções relacionadas a cada uma das suas entidades, entendeu? E através desse JavaScript, você consegue compor aquele YAML principal com esses YAMLs que você particionou ali. E aí fica muito mais legível, de fato. Aqui nesse exemplo aqui, a gente não precisou, a gente só tinha duas funções ali. Mas, enfim, eu tenho outros códigos que eu posso compartilhar também que usam esse recurso que eu estou falando agora. Isso também está descrito em vários artigos no Serverless Framework, que é serverless.com, o site do Serverless Framework. Eles têm vários artigos, então para quem se interessa por serverless, eu recomendo bastante assinar os artigos dos caras lá. Eles dão várias dicas e uma delas é essa que eu acabei de citar. A gente passou por esse problema e resolvemos dessa forma. O Murilov, o Igor perguntou se você vê algum problema de segurança por conta da quantidade de dados buscada aí do lado do servidor. Cara, de segurança a gente consegue contornar ali de várias formas, assim, até usando, por exemplo, a gente não usou esses recursos aqui, obviamente, mas o próprio API Gateway a gente consegue associar authorizers a cada uma das functions, enfim, o GraphQL também tem alguns mecanismos de segurança que você consegue só liberar determinada informação para um determinado perfil de usuário. Então, você consegue ali no mapeamento dos fields, você especificar que aquele field em específico, vamos supor aqui, o nome da company só vai ser visível para um perfil X de usuários da sua aplicação. Então, tem N formas ali de a gente contornar essa questão de segurança. Uma técnica que a gente usava também, né, à frente que é semelhante à que a gente usa na Juntos, inclusive. À frente do nosso API Gateway que serve as nossas APIs do back-end, a gente tinha um WAF, e aí a gente usava o WAF, que é um firewall, né? Nesse caso aí, para quem não sabe. A gente usava um WAF combinado com o Shield, que é uma outra aplicação também da AWS, e aí a gente interceptava todas as requisições ali, a gente via se não tinha script malicioso, enfim, e conseguia, de certa forma, trazer ali uma proteção. A questão de segurança é sempre uma questão complexa, né? A gente nunca consegue sentir que o sistema está 100% protegido e nunca vai estar, na verdade, né? A gente só cria mais obstáculos para que o fraudador tenha que passar até chegar ao seu sistema. Então, quanto mais obstáculos, mais seguro você está, ou mais a sensação de segurança se torna maior. Né? O Jeff perguntou se acontece alguma perda de performance por conta da camada de GraphQL. Perda de performance? Cara, não, mas assim, eu não vejo dessa forma, assim, depende muito da forma como você construiu os seus resolvers, principalmente, da forma como você está indo buscar a informação no seu data source. Eu acho que essa questão da performance, ela é bem facilmente controlada através dos caches que a própria solução oferece. Então, o AppSync, por exemplo, ele tem um esquema de cache animal que permite, inclusive, a gente chegar no nível de sincronizar a informação. Vamos supor que eu estou em um aplicativo mobile e por algum momento eu perdi, eu fiquei offline. E aí o AppSync tem recursos que permite a gente entregar para aquele device em específico somente a parte do dado que ficou faltando ele receber nesse período em que ele ficou offline. Então tem N recursos, N alternativas também que a gente pode trabalhar na questão da performance. No GraphQL, uma das que eu citei é o problema do N+1, que a gente consegue resolver com o data loader. Enfim, eu acho que toda essa questão está diretamente associada à forma como você vai buscar a informação no seu data store. E aí é nesse ponto que a gente tem que trabalhar, principalmente, para garantir aí uma performance satisfatória. O Dang comentou aí agora há pouco, mas caso vocês tenham perguntas aí sobre outros temas também, pode perguntar, tem bastante gente apta a responder. Então a gente tem mais algumas perguntas legais aqui, ó. O Vitor Tomás perguntou primeiro se você utilizou o Apollo para o GraphQL, a primeira pergunta, certo?
E Eu aí utilizei uma lib da Apollo, chamada Apollo Server Lambda, na verdade, que é só um facilitador ali para eu criar o código da minha Lambda. e aí ele comenta que já que o serverless é baseado em eventos, se tem alguma chance de conflito por conta dos eventos nativos do Apollo. Não. Ali, no caso, eventos de outras aplicações da AWS, por exemplo. Vamos supor, um evento, como o Bertolini citou, que ele tem uma talk de otimização de imagens que caem no S3. Então, um dos eventos que podem disparar uma Lambda é eu mapear ali um bucket S3, entrou um arquivo ali, eu já disparo uma Lambda automaticamente. Então, são eventos são disparos vindos de outros produtos da AWS. Não tem conflito com eventos da sua aplicação, por exemplo. O Lucas Maia perguntou com relação à escalabilidade do gerenciamento das URLs no front. Visto que cada função do serverless é uma URL, se isso prejudicaria a escalabilidade em algum cenário. Não. Aqui no nosso exemplo, eu estava mostrando aqui. Aqui no nosso exemplo, a gente não customizou um domínio, né? Mas a gente tem lá um custom domain do próprio API Gateway, então a URL, as URLs seriam o mesmo domínio, né? Não teria aquela variação de URLs ali, é uma URL que o API Gateway cria automaticamente para cada recurso. Mas a gente consegue customizar um domínio ali e ter um domínio único para todos os endpoints mapeados na API. Eu respondi a pergunta? Foi isso que foi perguntado? Se respondeu a pergunta, deixa um comentário no chat aí, Visão. O Mateuzinho perguntou como funcionam os pacotes que estão sendo instalados pela Lambda. Cara, o Node, né, enfim, a nossa aplicação ali, ele tem vários Node módulos de dependência, né? Uma delas é o do GraphQL, que eu mostrei para vocês, a outra é do Apollo Server Lambda e tal. O código, nesse cenário que eu mostrei aqui para vocês, basicamente ele empacotou, ele criou um zip com todas as dependências e o meu código e associou diretamente a essa Lambda. Então, quando a Lambda foi acionada, o container teve que subir todo esse pacote de aplicação e dependências. Um recurso interessante que a Lambda oferece se chama Lambda Layer. Então, a gente consegue criar uma camada, uma layer na Lambda, com todas as dependências de libs do nosso projeto. E aí, as nossas Lambdas, o código, a gente não precisa gerar um zip com as dependências, a gente sobe apenas o código mesmo, entendeu? E a referência das dependências vai passar a recuperar da Lambda Layer. Então, vamos supor que eu tenha um cenário com, sei lá, 3 Lambdas. Para cada uma delas eu teria que subir um zip e todos esses zips setariam ali o código e as dependências. Então eu teria 3 zips de 50 MB, por exemplo. Se eu usar a Lambda Layer, eu posso colocar as dependências dessas 3 lambdas em uma única camada. Então eu teria ali um zip com todas as dependências do projeto numa layer, e aí eu subiria esse zip ali com, sei lá, 49 megas nessa layer, e depois eu teria lambdas de, sei lá, kbytes de dados de código associado, e as dependências eles iriam buscar dessa camada. As 3 lambdas buscariam dessa layer. Essa, com certeza, é a melhor forma de você fazer o gerenciamento das dependências e garantir que o código das suas lambdas são pequenos. Enfim, que você não vai subir pacotes muito grandes para a sua lambda. Até porque tem umas dependências, tem limitações nas clouds com relação eu acho que na Lambda, se eu não me engano, são 200 megas que o máximo que a Lambda suporta de código descompactado, né? Então eu subo lá, sei lá, um zip com muitas dependências, quando ele descompacta, se estourar esse limite de 200 mega, a AWS recusa, você não consegue gerar essa Lambda. Então esse recurso do Lambda Layer foi inclusive criado para isso. O William Tunis comentou que você apresentou sobre Query e Resolver. E aí ele pergunta, né? Se com essa biblioteca que você está usando é tranquilo desenvolver mutation. Ele já dá suporte, já dá. Eu só não criei ali porque, enfim, mas ele já dá. Se você criar lá na definição do esquema, se você tiver lá um type mutation e criar e tudo mais bonitão, você pode fazer ali um post para criar um usuário, por exemplo, e já vai estar suportado. Basta você, na verdade, agora com a aplicação pronta, evoluir o esquema, né? Mas o recurso ali, o suporte já é dado nativo pela especificação ali, pela implementação do GraphQL que foi feito. Murilov, agora uma pergunta do Lucas de Jack, que com relação à segurança, de novo. Aí ele pergunta se teria como deixar algum dado privado, como por exemplo, um exemplo que você deu, né, dos amigos,
você teria como deixar, por exemplo, um dos nomes disponíveis, mas o company indisponível, por exemplo, no return da CPI. Sim, sim. No próprio GraphQL, ali na definição do esquema, você consegue colocar anotações nos fields, né? Por exemplo, no name do company, eu poderia colocar uma anotação. Basicamente, é uma funçãozinha que vai ser chamada antes de processar aquele resolver. E aí, você consegue ali, por exemplo, pegar o perfil do usuário que está fazendo a requisição, pegar o token do usuário que fez aquela requisição, bater o perfil dele, e se ele tiver um perfil X, ele consegue ver aquela informação. Se ele tiver um perfil Y, não. Entendeu? E aí, na devolução da resposta, ele não vai receber nunca aquele name de company que foi solicitado, sacou? Pergunta do Marcos Vinícius. Como seria feito o gerenciamento de conexões do banco de dados vindas de muitas funções lambdas? Esse é até um ponto importante, né? Se você não utilizar um banco de dados que te dá suporte a serverless, você passa a ter um gargalo ali, né? Porque as suas lambdas vão, enfim, escalar à medida que as requisições forem feitas, né? Elas vão escalar e paralelizar ali o processamento. E todas elas provavelmente vão bater ali no banco, e aí o banco passa a ser um gargalo ali da sua aplicação. Nas experiências que eu tive, eu sempre trabalhei com o DynamoDB, que é um banco NoSQL da AWS, né? Chave-valor, e o DynamoDB, ele dá suporte a serverless, né? Na própria AWS, outros bancos de dados, como por exemplo Postgre e Aurora, eles têm suporte a serverless também, através do RDS. Tem uma versão serverless dessas duas aplicações, você também consegue usar, mas eu recomendo fortemente que você use sempre alternativas de banco de dados serverless com essa arquitetura, ou você pode ser de fato que tenha uma queda ali de performance. Você vai ter que colocar um gerenciamento de conexões à frente do seu banco de dados. Vai ter um pool de conexões ali para você não estourar ali o limite de conexões que o seu banco oferece, né? E aí, na AWS ainda está em beta, mas eu recomendo também o uso. Existe um RDS Proxy, AWS RDS Proxy. Então, se você usar algum banco de dados RDS que ainda não tem suporte nativo a serverless, vale a pena colocar esse cara à frente para fazer o gerenciamento aí das suas conexões. Pergunta do Champs. Que isso. Aí vai vir. Esperança e sorriso. Ele já sabe a resposta, ele está perguntando, não sei porquê. Ele perguntou se você já esbarrou com alguma limitação do CloudFormation implementando serverless com GraphQL e como você resolveu. Ele sabe a resposta, mas ele quer ver você responder. Não só com GraphQL, né? Na verdade, a AWS impõe uma limitação do CloudFormation, você consegue definir até 200 resources, não sei se isso mudou, tá? Pode ser que tenha evoluído e esse limite tenha aumentado, mas essa limitação existia, a gente contornou, mas você consegue em um CloudFormation, em uma stack de CloudFormation, definir ali X resources máximos, né? E aí, dependendo da medida que sua aplicação vai crescendo, pode ser que você estoure esse limite, né, de resources. Qual a cor do seu terminal? Cadeira. É verde. Aproveitando a deixa aí, o Igor acabou de fazer uma pergunta aí com relação ao subscriptions. Para receber notificação, essa solução padrão é implementar o server do GraphQL via WebSocket. Se você já fez, isso foi tranquilo. Uhum. Só vou complementar a do Champs, eu já voltei e respondo as duas do Igor. A do Champs, então, existe essa limitação de fato no CloudFormation, e o que a gente fez? A gente particionou a nossa aplicação em várias aplicações, na verdade, né? Então, a gente criou ali uma arquitetura em que a gente tinha, para cada um dos produtos da nossa suite, um projeto à parte, porque aí a gente tinha um único serverless YAML para cada, a gente tinha um único serverless YAML no início para todos. E aí, obviamente, a partir do momento que a aplicação cresceu, a gente estourou esse limite facilmente do CloudFormation. Então, a gente teve que repensar a aplicação e aí particionar o código em outras aplicações na hora de fazer o deploy, por domínio, enfim. Aí é o que mais faz sentido para a aplicação. Mas a gente teve que, de fato, contornar, esse ponto que o Champs colocou é importante. Há, sim, limitações, e aí isso varia de cloud para cloud. Na AWS era de 200 recursos em uma única stack de CloudFormation. Tá? Aí o Igor perguntou da questão das subscriptions. Essa é uma pergunta também bem pertinente. Dado que o container morre, né, como que você cria ali um canal, um WebSocket, enfim, um canal vivo
de comunicação que permita essas notificações. Eu não fiz ainda, Igor, com serverless, tá? Mas a recomendação, existem aí vários artigos que dão dicas de como que você consegue suportar subscriptions, GraphQL em uma arquitetura serverless. Boa parte delas recomenda inclusive o uso do AppSync. A gente chegou, e o Champs está aí na call, ele quem inclusive criou isso, a gente chegou a usar recursos de subscriptions, na verdade, do Firebase, né, da database real-time lá do Firebase. Mas as subscriptions do GraphQL, eu confesso que eu não usei ainda, mas eu li artigos sobre e eles recomendam o uso do AppSync para esse propósito. Então, posso até te passar o artigo que eu estou te falando, mas eu de fato nunca fiz para poder te dar essa resposta. E a cor do meu terminal é verde, como você viu e ama. E o Igor fez uma outra pergunta aqui, essa eu acho que você vai adorar responder. Como fica a performance após os 5 minutos de standby e se há técnicas para deixar esse server quente? Quem que perguntou? O Igor. O Igor, boa. Cara, assim, quando a gente usa esse recurso, quando a Lambda não está provisionada e a gente faz a primeira requisição, de fato a gente tem ali um delay na resposta, porque é o timing que a cloud tem para subir esse container, para provisionar esse container e deixar ele ali capaz de processar a sua requisição. E aí esse timing, esse delay a mais, na arquitetura serverless a gente chama de cold start. Então ele tem de fato esse delay. Quando a gente usa Node.js, eu não fiz benchmarks com outras tecnologias. Esse delay nos benchmarks que eu fiz, chegou a, no máximo, 300 milissegundos, tá? E aí, o que acontece? É um tempo até que considerável em alguns cenários, para o cenário que a gente estava vivendo, nem era tanto, tá? Existem técnicas, sim, para você deixar o container sempre provisionado. E qual é a técnica? Existem plugins, inclusive, que ficam batendo nas suas APIs antes de dar 5 minutos. Então, eles garantem que a API, que a Lambda nunca vai ter ali um período de ociosidade maior do que 5 minutos e que ela vai estar sempre de pé e provisionada. Então, casos que você precisa aí de uma performance extrema, você pode adotar essa estratégia, tá? E você que gosta bastante de Go, você pode criar suas lambdas em Go e trazer ainda mais performance para a resposta aí das requisições. O Murilo, o Marcos Vinícius perguntou com relação ao Aurora Serverless, que só pode ser utilizado dentro de VPC. Sendo assim, as lambdas teriam que estar lá também. Nesse caso, como que eles se comportariam com relação à performance? A performance é degradada aí, nesse caso. Não tem como não. Até o Jeff está passando aí por esse problema aí, questões de segurança aí o Itaú tá batendo forte nele aí por essas questões, ele vai ter que colocar as lambdas dele todo em VPC. Cara, assim, é sempre um trade-off, né? Sempre que você quer... Quanto mais segurança, menor a performance. Não tem jeito. É isso. Performance, segurança é isso. É você colocar obstáculos entre a requisição do seu cliente e a resposta que o servidor vai dar. Quanto mais obstáculos, é óbvio que você vai degradando a performance que essa requisição vai ter. Não tem muito o que fazer, cara. Se for uma necessidade de fato, por segurança ao extremo, você vai ter que... Aí a performance é difícil de contornar de fato. A resposta, eu vou usar o clichê do depende aí do cenário em que você está inserido, o nível de segurança que você vai oferecer versus a deteriorização daí da performance também. Bom, Muito acho que bom. não tem mais perguntas. Se A alguém... gente tem mais 13 minutos. Não sei se alguém quer fazer alguma outra pergunta aí. Se quiser falar no vídeo mesmo, com áudio, temos mais 13 minutos aí sobre a empresa ou sobre qualquer outra coisa aí diferente. Não? Tem uma pergunta. Até falei com o Murilo hoje mais cedo, mas eu não tive tempo ainda de ver seu áudio, de ouvir seu áudio, Murilo. Coube na tela, velho. Fala aí. Mas eu queria saber o que vocês, qual é a stack da Juntos e mais particularmente na questão de DevOps. O que vocês usam para... Vocês mantêm infraestrutura como código? O que vocês usam de linguagem para manter isso? PUP, Chef, Serverless Framework, o que vocês usam atualmente? Oh, cadê o Will? Tá aí? eu ia falar para o Will responder mesmo. O Will Antunes tá aí? Tá aí. Esse, ó.
Deixa eu arrumar aqui. Tá arrumado? Tá, beleza. Peraí. Então, seguinte, cara. O que a gente tem de arquitetura, tá? Falando do Loyalty. Trabalhamos com Kubernetes, tá? Temos um repositório de receitas no GitHub. Então, todas as aplicações têm receitas nesse repositório. E quando executamos commits que acabam pelo fluxo do Gitflow indo para develop ou para master, ou quando a gente cria uma release, o pipeline vai estar atuando ali para poder, ao cair um commit, por exemplo, na master, ele pegar esse repositório de receitas, ler o que está ali dentro e aplicar com a imagem que foi publicada no SR, que é o registro que a gente utiliza, tá? Então, temos o Kubernetes, temos esse repositório de receitas, temos o Azure DevOps ali fazendo a implantação do serviço lendo esse repositório, e também temos o GitHub Actions ali validando as PRs, tá? Parte das soluções usam o GitHub Action para validar as PRs e também tem o Azure DevOps ali porque a gente tem uma certa quantidade de horas ali por mês e por volta da metade do mês ou até um pouquinho mais acaba atingindo o limite e a gente acaba utilizando o Azure DevOps. Então, falando assim, bem resumidamente a ópera ali da coisa, é isso. E falando de, não sei se seria o caso da sua dúvida de saber se o que a gente utiliza de back-end inclui isso daí também ou não? Beleza. Então, a gente trabalha com Django, Python, tá? E Django, em sua maioria, acho que tem uma ou duas aplicações no máximo ali que trabalham com Flask, tá? Mas é exceção. A gente optou por utilizar Django porque tem um ecossistema sensacional aí de plugins. Tanto é que a gente tem alguns plugins publicados aí no nosso repositório, na nossa organização. Até recomendo vocês aí olharem Django Stomp, parte de Request ID, enfim, tem N ferramentas que a gente criou e que está open source para a galera poder usar, poder consultar. Então, todo o back-end ali em Python, utilizando o Django, aproveitando todo o ecossistema. Como montamos tudo em microserviços, né? Então, a gente tem lá um RDS com várias bases de dados, com seus esquemas, e cada aplicação tem uma base dedicada, né? Então, a gente tem um RDS lá, tem uma aplicação e vai ter uma base ali dentro. E assim para outras N aplicações. E para manter a comunicação entre todo mundo, a gente usa bastante comunicação assíncrona, utilizando Broker, aí no caso, né? Hoje é ActiveMQ. Estamos adaptando o Django Stomp, que é a nossa biblioteca open source, para suportar RabbitMQ, tá? Tanto é que a gente fez vários commits aí recentemente, várias PRs publicadas no repositório para poder permitir o uso no RabbitMQ, usando o protocolo Stomp, né? Vocês poderiam até falar, puta, e o AMQP, porque não pode ser usado ali, dado que tem a biblioteca Pika, né, para Python, que é muito famosa. A gente acabou não usando, porque lá no comecinho da Juntos Somos Mais, precisávamos de um serviço gerenciado, né, um broker gerenciado, e para não termos dor de cabeça, a gente acabou optando pelo Amazon MQ. Foi aí que acabamos usando o Stomp, porque, se não me engano, o Pika ele trabalha com o protocolo 0.9, o ActiveMQ é 1.0, e não tem retrocompatibilidade. Então, a gente acabou optando por isso daí. Então, as aplicações, elas acabam se comunicando muito assincronamente ali, utilizando Stomp, com mensageria via ActiveMQ, e eu diria que basicamente é isso, cara. Não sei se eu esqueci alguma coisa, alguém quiser comentar aí da Juntos Somos Mais, mas é basicamente isso daí. E, obviamente, acabei esquecendo de comentar, a API Gateway, tá? Então, se você acessar lá Juntos Somos Mais, enfim, o nosso front acaba consultando nossas APIs, tudo por meio da API Gateway. Então, a gente tem a API Gateway, a gente tem VPC Link, porque todas as nossas aplicações, elas estão acessíveis via Ingress, no Kubernetes, com o Network Load Balancer na frente, tudo via VPC. E como a API Gateway, ele geralmente tem integração nativa ali com endpoints públicos, para ter integração com componentes que estão rodando dentro de uma VPC, você precisa usar VPC Link. E no Kubernetes, para você expor uma aplicação, você, dentro de uma VPC, você precisa colocá-la atrás de um Network Load Balancer.
E aí o Network Load Balancer suporta VPC Link, que é integrado via API Gateway, tá? É isso. Show de bola, respondido. Com riquezas de detalhes. Estava eu aqui falando do Mamute. Muito bom aí, Will. Temos uns minutinhos ainda. Se alguém mais tiver algum comentário, alguma pergunta aí de tema livre, estamos ainda disponíveis para responder. Eu tenho. Ô, Will, você falando essas tecnologias utilizadas, você falou do Python e tudo mais, mas hoje tem a loja virtual que está usando o .NET. Diferencia essas tecnologias para a loja virtual? Ou está sendo utilizado também muitas das coisas que a gente já tinha implementado no nosso sistema já anteriormente? Isso. Eu falei essencialmente ali do Loyalty, né? Que é, vamos dizer assim, onde a gente tem uma parte do esforço ali significativa do nosso time e a gente está atuando também no Marketplace para poder, inclusive no futuro, passar tudo para a AWS. Então, no Marketplace, a gente trabalha na Azure, tá? Não é AWS, usando C# e não Python, tá? E o Marketplace ali, o back-end dele ali, essencialmente é em C# e o front Vue.js, tá? E no caso da Azure, tem um serviço lá análogo ao Elastic Beanstalk na AWS, que na Azure se chama App Service, e a gente trabalha muito com App Service, então todas as nossas aplicações lá, C# e até o front-end, rodam no App Service, e, enfim, é diferente do que temos hoje na parte do Loyalty, que roda na AWS, porque é tudo containerizado. E no caso lá da Azure, não é. A gente tem interesse de passar tudo para containerizado e migrar isso para a AWS para todo mundo rodar no Kubernetes, lá no serviço gerenciado da AWS, que é o EKS. Então, tem diferença sim, tá? O Fê, não sei se chegou a ver, mas tem o Eliseu Louzeiro, eu tinha entendido Loureiro, mas está escrito Louzeiro, perguntou sobre a stack de front e depois tem uma última aí do Eduardo Gonçalves, se a gente chegou a testar o Relay. Legal. Beleza, eu vou responder aqui do front rapidinho. A gente usa realmente tecnologias bem variadas assim no front. Na parte do Loyalty, a gente utiliza React como framework principal, com Styled Component, tratando do CSS. Ao passo que na loja virtual, que o Will comentou agora, a gente utiliza Vue com Styles, que é um pré-processador CSS. A gente ainda tem um design system, em que ele serve como base para esses dois repositórios, então a gente tem crescido a base de componentes para ficar padronizado e tudo mais dentro desse design system. Então, esses componentes nascem com versões em React e em Vue. Inclusive, a gente tem uma apresentação aí desse projeto, que foi a nossa primeira talk, está disponível no YouTube, e tem um texto no Medium. E esse design system a gente usa React e Vue para gerar os componentes, é um monorepo, e de tecnologia para CSS a gente usa Sass com CSS Modular. Então, reparem aí que há uma gama de tecnologias de front bem ampla sendo utilizadas, o que é bem legal aí, porque a gente acaba tendo contato com várias tecnologias diferentes. Quanto à última pergunta do Eduardo, quem será que pode responder? O Igor, talvez? Acho que o Bertolini talvez, não até conheço. Eu, particularmente, eu nunca testei. Não sei se é o Relay que ele está falando, tipo do React com GraphQL, né? Eu particularmente nunca usei. Sim, não sei, não saberia responder. Eu também não tinha vindo esse Relay na minha cabeça, mas eu também nunca usei. Eu acho que o Bruno talvez, mas ele saiu já. Fica para a próxima. O Champs? Guarda essa pergunta aí para quando ele for fazer a talk Champs a tá talk aí? que ele comentou. Champs talvez saiba também. Ele sempre usou React, curte muito. Talvez tenha usado. Fala, pessoal, beleza? Fala aí, Champs. Boa. Cara, nunca usei o Relay. Também faz tempo que eu não mexo com GraphQL. Uns 2 anos aí, mais ou menos. Só no último projeto que eu tava trabalhando. Modesto, Champs. Ele sabe a resposta e não quis compartilhar. Quem dera. A minha pergunta, eu vou falar que eu tô apanhando até hoje, tá? Do CloudFormation. Não canso. Só um comentário rápido sobre o Relay, vai.
no meu Git tem um repositório chamado Django GraphQL Playground, e esse cara aí, eu cheguei a usar o Relay, tá? Mas é, enfim, muito simples com Graphene em Python. Eu simplesmente passo uma instrução, ele já implementa o Relay, coloca a paginação e fica tudo simples. Inclusive, é possível fazer teste de integração facilmente com essa biblioteca aí. Mas faz tempo que eu não mexo, tá? Eu diria que é super tranquilo fazer, pelo menos em Python com Graphene. Aliás, o GitHub do Will é uma ótima fonte de estudos. Se você for lá, tem tudo quanto é playground de todas as tecnologias do mundo. O dele e o do Igor, deixa como referência, a gente coloca lá também no Medium, vale a pena pra galera acompanhar. Se vocês verem o que o Igor postou recentemente, complicado, hein? O Igor também tá. Não olha não, cara. Olha não, olha os playground. Boa, gente, 9 horas, muito bom, parabéns aí, Murilo. Galera, obrigado pela participação. Como a gente comentou, então, só para reforçar, a gente publica esses Tech Talks todos lá no nosso Medium. A gente publica também no YouTube, tem o Marcos aqui que nos ajuda aí como editor dos vídeos, então todos esses Tech Talks a gente publica lá. Cara, sigam a gente aí no LinkedIn, na galera toda aqui, GitHub, etc. Obrigado pela participação. Em breve, com certeza, final de julho vai ter outro. A gente, agora, quem dá a talk aqui fica responsável por eleger o próximo aqui do time para fazer, né, no próximo mês. Então, final de julho a gente vai ter outro e a gente divulga aí no LinkedIn, nas redes sociais aí. Tem pessoas famosas aí no time que divulga também com a gente. Beleza? Obrigado, gente. Parabéns aí, Murilo. Não sei se Valeu, galera. Não, queria agradecer mesmo. Obrigado mesmo aí pelas perguntas. Vocês foram muito gentis comigo, pelos elogios também. Obrigado mesmo. E tô total aberto aí pra gente continuar debatendo e discutindo. Valeu mesmo. Obrigado. Boa. Valeu, galera. Boa noite aí. Valeu, turma. Aquele abraço. Valeu, galera.